Olá, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Quem fala aqui é o Luciano. E aí, como estão vocês? Então, queria falar com vocês um pouquinho hoje a respeito de uma passagem que a gente acaba muitas vezes interpretando de forma errada, equivocada, e para vocês entenderem, né, à luz das escrituras, o que ela quer dizer. Provérbios. Provérbios é um livro, obviamente, né, muito importante, que embora não seja, né, o Novo Testamento, ele tem muitas lições para a gente aprender. Só que tem muita coisa que é escrita ali que a gente acaba entendendo e interpretando de forma errada. Então tem uma passagem específica em Provérbios 18? Provérbios 18, vamos lá, deixa eu ver aqui, 21, versículo 21, Provérbios 18, 21. Diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, gente, infelizmente, por causa, né, de um crescimento desenfreado e assim, sem controle, na verdade, né, do movimento pentecostal na década de 70, 80, por aí, que foi onde iniciou, né, o movimento pentecostal, o movimento carismático, né, movimento das línguas de fogo e reteté, etc. Esse versículo acabou, principalmente por causa desse movimento, né? Mas também não foi só por causa disso, não, tá? Acabou sendo criado, né, uma interpretação dele que é totalmente fora do que a Bíblia diz. Então, né, o versículo diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza como de seu fruto. As pessoas, e até isso acabou vindo para o meio secular, né? As pessoas falam, porque hoje as pessoas, sempre na verdade, né? As pessoas que não são cristãs, que não leem a Bíblia, elas usam termos e jargões bíblicos no dia a dia. Então, né, que a pessoa tem que ter uma palavra só, cara, sei lá, que, né, se tu mata, tu tem que morrer, essas coisas assim, né, a pena de morte, né, inclusive, que são coisas tiradas da Bíblia, e as pessoas usam isso. E esse texto, cara, o cristão que usa errado e a pessoa secular só simplesmente copia e acaba usando também. Então, assim, aqui fala, né, que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem utiliza como de seu fruto. Gente, a morte e a vida não é no sentido literal, tá? E assim, mesmo você, irmão, irmãzinha aí, né, que você acha que você tem poder, porque você ora mais, porque você jejua, etc. Não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, né, isso é indispensável. Mas você não tem poder nenhum a mais que o outro irmão que é cristão também. Todos nós temos o Espírito Santo. Alguns, né, com o Espírito Santo mais enfraquecido dentro de nós, porque estamos alimentando, né, a nossa carne ao invés do Espírito. Mas ninguém é mais espiritual que o outro. Inclusive o pastor aí da sua igreja, ele não é mais espiritual que você. Se você é crente em Jesus Cristo, convertido. Ele não tem poder maior que você, porque ele está lá no altar, porque ele prega. Ele tem o conhecimento bíblico maior. Então, assim, a função dele, né, a missão dele é ensinar a igreja. E o dom dele é isso, né? O dom que ele tem, né? Que Deus usa, né, na vida dele, é esse aí de ensinar. Ele não é mais espiritual que você que ora, não é mais espiritual que você que está sentado aí nos bancos aí da igreja, etc. Ok? Então fique claro isso. Cada cristão tem seu dom. Cada cristão tem um propósito, cada cristão tem ali o seu... Vou usar a palavra ministério, só que também, né, acabaram generalizando muito essa palavra. Eu não gosto dela, não. Entendeu, gente? Então, assim, irmãos, a língua significa, né, falar, né? Aí tá falando de falar, né? Da nossa fala, que não tô fazendo agora. Nós não temos poder nenhum na nossa fala. Nenhum, gente, nenhum. Se eu disser assim, ó, eu tenho uma filha de vai fazer 2 anos, né? 1 ano e 7 meses. Se eu disser assim, eu vou falar todo dia que a minha filha, ela é inteligente. Ela é inteligente. Que a minha filha é inteligente, que ela vai ser inteligente, que ela vai ser super inteligente. Ela não vai ser inteligente por causa disso. Entendeu? Se eu não ensinar ela, se eu não levar ela para uma escola, se eu não ensinar, se eu não ficar ali perto, né? Cuidando ali dos teminhas dela, se eu não ficar, minha esposa, etc., ensinando ela literalmente, ela não vai ser inteligente. Só porque eu tô falando que ela é inteligente. A mesma coisa é você falar assim, minha filha é burra, minha filha não faz nada direito, né? Não consegue fazer nada, nossa, que... Ela não vai ser burra por causa disso.
Entendeu? Não vai, cara. A tua língua, a tua voz, ela não tem poder nenhum pra fazer nada nesse sentido. Nada, absolutamente nada, ok? O que que acontece então, cara? Deixa eu explicar pra você. Se eu chegar pra uma pessoa, vou usar o exemplo da minha filha de novo, né? Porque a minha filha eu posso. Se eu disser pra ela assim, no momento que ela começar a entender, hoje ela não entende esse tipo de coisa ainda, mas quando ela crescer um pouco, né? E eu disser assim, filha, tu é burra. Filha, tu não faz nada certo. Filha, tá fazendo errado de novo, não aprende nunca. Sabe? Tipo assim, a gente ensina e tu não aprende. O que que vai acontecer, gente? Ela não vai ficar burra porque eu tô falando, mas ela vai ficar triste, entende? Ela vai achar assim, poxa, meu pai tá falando que eu não sei fazer nada. Entende, gente? Isso aí vai afetar a vida dela. Ela vai ficar chateada, vai ficar triste e ela vai ficar desanimada com isso. Entenderam, gente? Então, esse é o poder que tem na língua. E o outro lado é a mesma coisa, né? Se eu dissesse assim, nossa filha, como tu é inteligente, né? Não sei o quê, como você consegue fazer essas coisas aí, fazer bem. Nossa, segue fazendo, né? Insiste que você tá fazendo bem. Ela, obviamente, ela vai entender, né? Que ela tá fazendo o que é certo, ela vai se sentir motivada a fazer esse tipo de coisa, a continuar fazendo esse tipo de coisa. Entende? Então não é porque eu tô falando que ela é isso e aquilo que vai acontecer, não existe isso. Esse não é o poder, né, que esse versículo fala. Entende? Isso aí acabou ficando, infelizmente, né, banalizado, né, generalizado. E as pessoas acabam entendendo errado, como se a gente tivesse algum poder para fazer qualquer coisa falando. Né? Quando nós usamos o nome de Jesus, é diferente, porque aí é o poder do nome de Jesus. Entende? Então, tanto que a nossa oração tem que ser finalizada, né, em nome de Jesus, porque no nosso nome a gente não tem nada, nós somos lixos, entendeu? Não tem como fazer nada para poder ter poder algum e agradar, né, a Deus. Entenderam, gente? Então é isso. É um versículo, né, que é mal usado, mal utilizado, mas que você agora está entendendo como se faz, como se fala e qual é, né, o verdadeiro propósito desse texto, que não é o de ter poder com a sua boca, com a sua língua. Você não tem poder nenhum. Só para finalizar, que é uma coisa que acontece muito até no meio da igreja, intrigas, né? Você vai lá e fala mal do irmão, ou você vai lá e fala mal de um parente, de um vizinho, etc. A sua língua está servindo para amaldiçoar aquela pessoa, mas não é no sentido de a pessoa vai ficar assim, tipo, nossa, vai começar a dar tudo errado na vida dela. Não é. Só que você está causando uma intriga, você está causando um mal, entendeu? Você está falando de alguém para outra pessoa, falando mal da pessoa, é óbvio, né? Que vai ter uma reação, que vai ter uma consequência, entende? Então, é esse ponto. É o de ter uma consequência do que você está falando. Né? Vai causar o mal? Vai, óbvio, porque você está falando aquilo ali de alguém para alguém, está fazendo, né, tá criando ali uma contenda, então obviamente que vai fazer mal. Mas não é porque você verbalizou, o fulano é isso, que o fulano vai ser isso. Isso aí não é assim que funciona. Tá bom, gente? Então, esse é o propósito desse texto. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Falou, obrigado e que Deus abençoe.